aí, galera, tudo certo com vocês? Bom, eu sou o professor Cleiton aqui do Visual Física e hoje a gente vai estar falando sobre condições de equilíbrio. Vamos falar sobre a primeira condição de equilíbrio, beleza? E vamos falar sobre a segunda condição de equilíbrio. Para quem já conhece um pouquinho do tema, sabe também que a gente vai passar pela definição de torque ou momento da força. E a gente finaliza com a resolução dos nossos exercícios. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Bora lá, espero que vocês gostem, assistam, curtam aí. E é isso aí, bons estudos para vocês. E é isso aí então, galera, bora falar sobre condições de equilíbrio estático. Beleza? Vocês lembram o que é força? Bom, vamos lá. Força, o único agente capaz de alterar o estado de movimento de uma partícula, lembraram? Beleza, então. Grandeza vetorial, ok? Então, se eu estou alterando o estado de movimento de uma partícula, eu estou alterando uma grandeza vetorial, que é a velocidade. E eu faço a medição disso através de uma outra grandeza vetorial, aceleração, que está intimamente ligada à força. Lembra lá da segunda lei de Newton? Força é massa vezes aceleração. Beleza? O que significa isso então? Se eu tenho um baldezinho ali e aplico uma força, ela vai apresentar três características. Como toda grandeza vetorial, ela possui módulo, tudo bem? Ela possui direção, o caminho vertical ali da corda e o sentido para cima. Beleza? Então vai ser muito importante a cada momento a gente fazer uma análise da força, o diagrama de força dos corpos envolvidos no meu sistema e etc. Vamos em frente? Não se esqueça, força é interação. Beleza? Vamos lá. Centro de massa, ok? É o ponto geométrico onde se concentra toda a massa de um corpo. Repara ali nas figurinhas. E lembrando, né, essas figurinhas que eu dei de exemplos, todas elas são corpos homogêneos. O que significa corpo homogêneo? É aquele que tem uma distribuição de massa uniforme ao longo de toda a sua superfície, ao longo de todo o seu volume, ao longo de todo o seu comprimento. Beleza? Ah, professor, e se não for homogêneo? Bom, se não for homogêneo, a gente começa a ter um pouquinho mais de trabalho matemático, um pouquinho mais de trabalho braçal. Mas ainda assim a gente consegue encontrar o centro de massa desses corpos. Tudo bem? Além do centro de massa, outro ponto importante para nós é o chamado centro de gravidade, que é o ponto onde aplica-se a força-peso, né? Como se eu concentrasse toda a força-peso de um corpo naquele ponto, beleza? Vale lembrar ainda uma outra coisa importante, é que para corpos pequenos, imersos em campos gravitacionais uniformes, que é o nosso caso, o centro de massa coincide com o centro gravitacional, ou o centro de gravidade. Beleza? Essa informação é muito importante para a gente. Tudo bem? Bom, uma outra grandeza que surge aí para nós é o chamado momento da força ou torque. Mas afinal, o que é isso, né? Bom, eu pergunto, qual pessoa vai vencer nessa situação? A pessoa A ou a pessoa B? Então imagina ali, né, eu tenho a parede, eu tenho uma porta com dobradiça e duas pessoas aplicam força. Ok? Em condições diferentes. Né? Cada uma delas numa posição diferente ali. Então imagine que você está dando uma vista superior. E aí, quem que ganha? Quem que você acha que ganha? Pois é, cara, não necessariamente a relação entre quem ganha e quem perde está ligada única e exclusivamente pela força. Muito pelo contrário. A distância também vai entrar nessa jogada. Então a distância que se está da dobradiça também vai influenciar no meu sistema. Essa dobradiça vai receber o nome de ponto de giro ou ponto de rotação. Tudo bem? Vamos em frente, então. Ainda no conceito sobre o que é momento da força ou torque, aí eu te pergunto, então, o que é isso? Bom, você já deve ter percebido que vai medir capacidade de rotação. Então, quais são as outras grandezas que influenciam no momento da força ou torque? Não dá para desqualificar a existência da força, certo? Então, quanto maior a força, maior é a capacidade de rotacionar. Imagina ali, você vai prender um parafuso ou você vai soltar o parafuso. Quanto maior a força que você aplicar, maior vai ser a tendência de rotação. Não nego, mas considerando sempre mesmas distâncias. Então, imagina ali que no ponto A eu aplique uma força de 10 newtons, depois a de 20 newtons. A de 20 newtons tem maior tendência à rotação mesmo. Beleza? Mas entre A e B, considerando duas forças, você percebe que a distância também influencia. Então essas são as minhas duas grandezas que vão estar influenciando. Então o que eu percebo? Que para forças iguais,
quanto maior a distância desse ponto, maior vai ser a facilidade, a tendência de rotação ali da minha chave, ali do meu parafuso. Tudo bem? Tanto que existe um aparelho muito bacana chamado de torquímetro. Quando você vai trocar o óleo do seu carro, quando você vai prender um parafuso numa engrenagem, você usa o torquímetro para quê? Para você não aplicar mais momento da força ou torque do que necessário e acabar prendendo aquele parafuso de forma a vir a danificá-lo, a porca ou mesmo o parafuso, e aí acaba perdendo sua engrenagem ou gerando problemas semelhantes. Beleza? Bom, vamos resumir isso daí então? O que significa, né? Significa então que vamos ter a relação entre duas grandezas, ok? O valor da força e o valor da distância para compor a grandeza momento da força ou torque, que na prática ela mede a capacidade de uma força em girar um corpo. Tudo bem? Pode ser chamado de momento da força ou torque. Eu vou ser bem franco, eu gosto muito de momento da força. Eu me sinto bem usando o termo momento da força, mas nada impede de usar o termo torque. Tudo bem? Então, o momento da força vai ser igual a força vezes distância. Ah, professor, mas e o seno e o cosseno? Eu já vi num livro. Calma, calma. Devagarzinho a gente chega lá. Tudo bem? Vamos um passo de cada vez. Lembrando ainda, né, no Sistema Internacional de Unidades, força é dada em Newton, distância é dada em metro, então teremos a unidade de medida no Sistema Internacional para momento da força igual a Newton metro. Beleza? Tranquilo, tranquilo, né? Então, vamos em frente. E o que isso tem a ver então com a alavanca? Bom, vamos pensar o seguinte, cara. Se força e distância influenciam na capacidade de rotação, pô, tudo tem a ver, né? A grande e célebre frase de Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo, envolve-se diretamente nisso. Entre um ponto de apoio e um objeto de qualquer que seja o seu peso, e eu tendo uma distância indefinida, que qualquer força que eu possa fazer seja suficiente para rotacionar através daquela distância que eu mesmo posso definir depois. Então, se eu tiver uma alavanca muito grande, quanto maior a distância, menor a força. Então, maior é a minha capacidade de rotação. Então, a ideia do eu moverei o mundo vem exatamente disso. Não importa a massa que vai estar do outro lado, desde que eu tenha uma alavanca muito grande, eu posso aplicar uma força que vai rotacionar ou vai sustentar aquele objeto. Beleza? Bom, mas nós temos que entender direitinho o que é equilíbrio. Para isso, nós temos duas condições a serem seguidas. Quais são essas condições? Bom, vamos lá. Imagina ali um sisteminha, ok? Um sisteminha massa-mola apoiada num plano inclinado. Eu tenho peso, eu tenho normal e eu tenho força elástica. Beleza? Ali eu tenho uma força resultante. Tudo bem? E se essa força resultante for zero, eu tenho o que eu chamo de equilíbrio. Porém, ela sozinha não me garante nada. Nessa condição eu sei que tipo de equilíbrio vai ser. Mas eu tenho outras infinitas situações em que a minha força resultante é zero, ok? E o meu objeto, por exemplo, ele pode estar tanto em estático, repouso, parado, ou em movimento. Então nós temos dois tipos de equilíbrio, estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é aquele que está parado, o equilíbrio dinâmico é aquele que está em movimento retilíneo e uniforme, o sistema inercial. Beleza? Ah, professor, não, mas eu quero ter garantia de que ele está parado, beleza? Então, você vai ter que observar mais condições. Beleza? A primeira condição não é suficiente para isso. Claro que observando daqui, você olha para aquele sistema e fala, bom, ele deve estar em movimento retilíneo uniforme, certo? Não tem como. Ok? Não dá. Por quê? Você vai espanar a mola, você vai estourar a mola. Lembrando que quanto mais aquele objeto se deslocar, maior vai ser também a elongação da mola, maior vai ser a força elástica. Então ali a gente sabe muito bem que equilibrou as forças, força resultante é igual a zero, o sistema está em equilíbrio estático. Mas a maioria das vezes é necessário fazer uma segunda análise. A primeira condição refere-se diretamente à tentativa de translação. O que é translação? Vem de transladar, vem de sair de um ponto e chegar no outro. Então é a tendência ao movimento linear. E existe também uma segunda condição de equilíbrio, que é aquela que averigua a tendência, né, ok, de um movimento rotacional. E aí eu estou analisando não mais a força resultante, mas sim o momento da força resultante.
Quando o momento da força resultante for zero, eu tenho o que nós chamamos de equilíbrio. Tudo bem? Nesse caso, é o rotacional. Enquanto ali atrás nós tínhamos na primeira condição o equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, ainda assim é um equilíbrio translacional, aqui eu tenho o rotacional. Por quê? Bom, vamos lembrar, né? O que é o momento da força mede? A capacidade de uma força em executar rotações ou gerar rotações. Então eu tenho ali um momento da força no sentido anti-horário, um momento da força no sentido horário, e quando os dois forem iguais, ok? E quando os dois forem iguais, o meu momento resultante vai ser zero. Portanto, equilíbrio rotacional. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Maravilha, então. Então, se eu obedecer às duas condições, nós teremos o equilíbrio estático garantido, bonitinho, belezinho. Olha só, vamos dar uma olhada então. Resumindo, para o equilíbrio nós precisamos que as forças que agem no sistema sejam nulas. E também precisamos que os momentos dessas forças, ok, também sejam, como resultante, nulos. Força resultante igual a zero, momento da força resultante igual a zero. Isso é garantia de equilíbrio estático. São duas condições que a gente tem que seguir. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Vamos dar uma olhada como que isso pode surgir num exercício? Olha aí que bacaninha. Um bloco A de massa igual a 10 kg está suspenso por uma corda, em equilíbrio estático com um bloco P, como mostra a figura. Determine a força de atrito aplicada ao bloco B e a tração na corda para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então ele está em equilíbrio estático, ok? O bloco A tem massa igual a 10 kg e ele quer saber quanto vale a força de atrito e a tração. Vamos lá? Primeira coisa que a gente faz num sistema como esse é o diagrama de forças. Precisamos fazer o DCL. Então vamos olhar ali para o A. Eu tenho para baixo o peso, ok? Massa vezes gravidade. Eu tenho para cima tração. O que eu posso afirmar sobre isso? Se o meu objeto está em equilíbrio, então no bloco A, tração é igual a peso. Peso é massa vezes gravidade, logo a tração vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100 newtons. Beleza? Matamos a charada, a tração a gente já sabe. Ali, a corda que está segurando A também é a mesma corda que segura B. Então essa tração vai ser transposta ao longo de toda a minha corda e vai chegar em B. Certo? Então ali eu tenho a minha tração, 100 newtons, que a gente acabou de calcular. E para aquele bloco estar parado, eu tenho que ter uma força para a direita. Que força é essa? Essa é a força de atrito. Beleza? O enunciado está pedindo exatamente a força de atrito. Olhando para B, o que eu sei? O que tem para a direita tem que ser igual ao que tem para a esquerda, a primeira condição de equilíbrio. Então, tração igual a FAT. FAT vai ser igual a 100 newtons. Difícil? É bem tranquilo, né? É só você fazer a análise do diagrama de forças e ir aplicando etapa a etapa. Vamos fazer um pouquinho mais legal? Tem um outro que é um pouquinho mais bacana aqui, ó. Dá uma olhada. Uma pessoa que possui peso igual a 600 newtons está sobre uma plataforma de peso igual a 300 newtons. Considerando que cada polia possui peso igual a 100 newtons, determine qual a força aplicada pela pessoa para que mantenha a plataforma em equilíbrio. Olha aí, esse já ficou bem mais legal, né? Esse está bem mais show. Vamos lá, como é que a gente começa um exercício como esse? Igual a gente começa todos. Primeira coisa, diagrama de forças. Vamos analisar uma das polias. Que polia é essa, professor? Vamos lá. Que polia é essa que eu estou falando? Qual polia eu estou prendendo pelo centro? É aquela que está ligada diretamente à mão do rapaz. Tudo bem? Vamos lá. O que ela tem para cima e para baixo? Bom, ela tem tração dos dois lados, é a mesma corda, então é a mesma tração. Ela tem um peso de 100 newtons para baixo e ela tem uma tração para cima. Tudo bem? Essa tração para cima é o dobro da tração de cada fio, tudo bem? Acrescido de 100 newtons para poder sustentar essa polia. No rapaz, ele tem para baixo um peso de 600 newtons, para cima, ali na mão dele, uma tração, e ali para cima também uma força normal. E por fim, na própria base, né, no suporte que está sustentando o rapaz,
existem as forças peso daquela barra, de 300 newtons, normal, que é a normal aplicada do homem na barra, para baixo, igual a ele, e eu tenho ali tração de um lado, 2T mais 100 newtons do outro. Beleza? Tudo bem aí? Voltar na figura para você lembrar direitinho como que é. Então, estamos falando dessas polias aqui. Vamos mostrar rapidinho. Deixa eu pegar aqui infravermelho. Está aqui. Estamos falando dessa polia. Temos então T para baixo, aqui T para cima, aqui 2T mais 100. E temos aqui 100 newtons para baixo. Essa corda vai transpor toda a tração, chegando aqui então 2T mais 100. Beleza? Que é o que a gente encontra aqui na nossa terceira e última figurinha. Tudo bem? Vamos lá então. Hora de começar a formalizar isso. Então, analisando o homem primeiramente, o que a gente tem? Que a somatória das forças vertical vai ser zero. Ele está parado, então, para o equilíbrio, a somatória das forças é igual a zero. Então, normal mais tração é igual a 600. Significa que normal é 600 menos tração. Deixa aí. Vamos analisar agora a plataforma, a barra que sustenta o sistema. O que eu sei? Somatório das forças vertical tem que ser zero. Como assim? Somatório das forças é igual a zero para o equilíbrio. Então eu tenho 2T mais 100 do lado esquerdo, T do lado direito, ambas para cima, né? E eu tenho para baixo a normal aplicada do homem na minha plataforma, mais o 300 newtons, que é o peso da plataforma. Fazendo agora ali a substituição da minha normal na minha segunda equação, eu terei 2T mais 100 mais T igual, no lugar de N eu coloco 600 menos T, sobrou ali o 300. Beleza? Vou reorganizar, então vai ficar do meu lado esquerdo 4T, do meu lado direito 800 newtons. Beleza? Que vai ser 600 mais 300, totalizando 900, menos o 100 que está vindo lá do outro lado. Sendo assim, a minha tração vai valer 200 newtons. Beleza? Tranquilo? Perceba que a gente só usou a primeira condição de equilíbrio. Dá uma olhada aí no nosso próximo exercício, que diz assim, ó, a figura representa uma barra homogênea de 3 metros e 60 newtons de peso, equilibrado pelo contrapeso P. Para que a barra se mantenha em equilíbrio, o contrapeso P vale em newtons 30, 60, 70, 90 ou 100. Dá uma olhada ali na figurinha. Beleza? Lembrando ali, né, o peso está sendo aplicado no meu centro de gravidade a uma distância do meu centro de rotação. Vamos resolver isso daí? Dá uma olhada. Está ali a minha figurinha. O momento da força horário deve ser igual ao momento da força no sentido anti-horário. Certo? Essa é a segunda condição de equilíbrio. E a primeira condição de equilíbrio é que a força resultante vale zero. Então vamos usar as duas. O que eu sei então? Que o peso da barra mais o peso do meu contrapeso tem que ser igual a N, tem que ser igual a normal. Isso significa que vai dar zero. Tranquilo. E o momento da força resultante vai dar zero também. Então o momento gerado pelo meu peso tem que ser igual ao momento gerado pelo contrapeso. Ok? Sendo assim, terei P vezes a distância, menos P vezes a distância, mais uma vez ali, né, um de cada lado. Ok? Seguindo ali a nossa segunda condição. O peso da nossa barra é de 60 e a distância do peso da barra até o meu centro de rotação, até o meu ponto de giro, vamos lembrar aí, né? Vai ser então do meu centro de gravidade até o meu ponto de giro, vai ser 2 metros, menos 1 metro, que é para chegar aqui no centro, sobrou 1 metro, menos meio metro para lá do outro lado, totalizando o meu meio metro que está aqui. Beleza? O peso, né, o contrapeso, PC, está também a uma distância de meio metro, passa ele para o outro lado, nós teremos 60 vezes meio, que é igual a PC vezes meio, totalizando também 60 newtons. Belezinha? É isso aí então, galera. Mais exercícios serão resolvidos em breve. Curte aí, apoia a gente, dá uma forcinha. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Visual_Física, eu estou lá no Instagram, pode mandar dúvidas, sugestões.
Pedidos também são sempre bem-vindos. Belezinha? Então é isso aí, galera. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.